Então, o que vamos fazer agora? Beija logo a menina, idiota! O Bart Simpson me beijou! No episódio de hoje, Nick e Bart flertam, mas o beijo deles leva os pais de Nick a intimidarem Homer e Marge. Separados, a tensão entre os dois aumenta até que a Nick revela seus sentimentos por Bart, que fica confuso. No início do episódio, vemos Homer todo animado com o fato de ter um GPS em seu carro, e ele acredita que com isso irá conseguir levar as crianças mais rápido para a escola. No caminho, o GPS pede para Homer virar à direita diversas vezes, e Bart avisa que se ele fizer isso, eles irão entrar em um canteiro de obras. Mas Homer não acredita que Bart possa ser mais inteligente que um computador e acaba virando à direita. Com isso, eles passam por um canteiro de obras, e até o carro começa a rodar, passando por várias barreiras, e atropelam um dos trabalhadores, e o carro deles é guinchado. Assim que conseguem sair do acidente que acabaram de sofrer, Homer ainda consegue deixar as crianças na escola, mesmo com o carro todo destruído. Ao escutar o GPS o mandando virar à direita novamente, ele se irrita e joga o computador para fora do carro. Vire à direita em 2 quilômetros e 300 metros. Calculando. Tão frio, tão frio. Assim que Bart entra na sala de aula, ele vê que os alunos estão fazendo um caos dentro dela e então se questiona onde estaria a senhorita K. Nesse momento, aparece o diretor Skinner explicando que a senhorita K precisou sair da escola para resolver um problema com sua irmã. Bart questiona se ele que iria substituí-la, mas o diretor diz que isso jamais aconteceria, mas que como os cortes na escola estavam baixos, eles precisariam unir as 2/4 séries, o que deixa todos na sala surpresos. E as crianças começam a falar sobre a diferença que há entre as duas turmas. Então, todas as crianças vão para outra sala e cada uma se senta ao lado de um dos alunos que estão na classe. Milhouse se senta ao lado de um garoto que pratica surf, enquanto Nelson se senta ao lado de um garoto cego. Ao descobrir isso do garoto, ele começa a deixar um aviso de que se alguém mexesse com o garoto, iria se ver com ele, mas o garoto explica que ninguém ali na sala mexe com ele. Já Bart se senta ao lado de uma garota, mas ela cria uma barreira para que cada um tenha seu lado. Bart não liga para isso e acaba encontrando um item que possui o nome dela e descobre que ela se chama Nick. No entanto, ela continua ignorando-o e pega um livro para ler. Bart diz que irá criar um som com seu sovaco, e enquanto ele o faz, a garota acaba dando um leve sorriso. Eu vou afinar o meu sovaco em sua homenagem. Na classe da Lisa, enquanto todos na sala tiraram boas notas em um teste, ela acabou tirando seu primeiro F, o que ela não acredita e pensa ser um sonho. Porém, ao se jogar da mesa, percebe que não era um sonho e realmente tinha tirado seu primeiro F na vida. Enquanto isso, Bart está lendo um livro e comenta cada cena que acontece, o que acaba irritando Nick, que o manda parar. Bart começa então a falar sobre o livro de vampiros dela e comenta que as garotas conseguem estragar até a forma como os vampiros são representados. Ele desenha um vampiro mostrando como seria sua forma correta, impressionando Nick com seu desenho. Em seguida, ele se oferece para desenhar no braço dela e ela acaba aceitando. Enquanto isso, Lisa está na gangorra do parque sozinha e começa a se lamentar por ter tirado um F. De repente, uma garota se junta a ela e a chama para brincar. Logo, várias outras crianças da escola chamam Lisa para se juntar a elas, dizendo que depois que ela tirou um F, ficou muito mais legal. Ao receber vários convites, Lisa acha isso muito legal. Mas quando a professora chega para conversar com ela, Lisa pensa ser mais uma coisa ruim. Ela se gaba disso, mas na verdade a professora explica que houve um erro com seu teste e que ela tinha tirado, na verdade, a maior nota da sala. Com isso, todas as crianças voltam a se afastar dela. Em casa, Bart chega e, ao ver as pernas de Homer debaixo do carro, começa a pedir conselhos e dicas sobre uma garota. Porém, seu pai aparece bem atrás dele, pois ele só tinha colocado umas pernas debaixo do carro para fingir que está trabalhando para a Marge. Bart volta a explicar sobre o que queria conversar, mas Homer pede para que ele vá pedir conselhos ao vovô. Então, Bart vai até a sala junto com o vovô e recebe o conselho de que para ele descobrir se uma garota gosta dele, era só ele roubar um beijo dela. Quando Bart questiona se isso havia dado certo para ele, o vovô afirma que sim. No outro dia na escola, Bart descobre que Nick gosta de skate e acha isso muito maneiro. Então ele se junta a ela, e os dois praticam o esporte juntos, fazendo várias manobras e passando por vários obstáculos. Eles param em cima do escorregador e Nick pergunta o que eles irão fazer agora. Neste momento, Bart lembra do conselho de seu avô e dá um beijo na garota. Ela começa a gritar, dizendo que aquele foi o primeiro beijo que já deu na vida e que esse sempre será seu primeiro beijo. O Bart
Todas as crianças da escola escutam, e Bart sai de lá de fininho em cima do skate. Mais tarde na escola, os pais da garota e os pais do Bart são chamados para falar sobre o ocorrido entre as duas crianças. Enquanto Homer acha engraçado pelo fato de ter que faltar o trabalho por aquele motivo, a mãe da Nick não acha tão simples assim e começa a explicar que ela é advogada e seu esposo é promotor. Então, a mãe da garota entrega ao diretor Skinner um contrato dizendo que se medidas não forem tomadas, eles irão processar a escola e garante que algum dia Homer irá se arrepender de ter tido Bart. Ao chegar em casa, Marge e Homer vão falar com Bart, e ele explica que não teve culpa, pois apenas seguiu o conselho que o vovô deu a ele. Marge então se vira para o vovô e começa a questionar por que ele não deu conselhos piores ainda, de forma irônica. Mas Bart diz que pode resolver a situação indo falar com a Nikki. Porém, seu pai impede, dizendo que se isso acontecer, eles serão processados. Depois de um momento de conversa entre eles, Homer fala que tem uma ideia para tirar os pensamentos sobre as garotas da cabeça de Bart. Então, Homer e Bart vão para o cinema assistir a Comichão e Coçadinha em 3D. Enquanto o filme está passando com uma história um pouco assustadora, Bart e Homer se divertem no cinema. De volta à escola, agora Lisa está escrevendo um texto no computador para seus amigos sobre como é difícil ser aceita. Em seguida, ela recebe uma resposta a aconselhando a não desistir, pois ela não estava sozinha. E o remetente é assinado por alguém chamado Flotus Umi. Enquanto Lisa fica pensando em quem poderia ser essa pessoa, é anunciado na escola que haverá uma assembleia escolar e todos devem se reunir a pedido de um advogado. Atenção, alunos, por favor, apresentem-se a uma assembleia escolar ordenada pelo advogado. Para arranjar tempo para isso, a apresentação de My Fair Lady da terceira série está cancelada. Na assembleia, é explicado sobre o último acontecimento envolvendo um garoto e uma garota. E Chalmers diz que agora eles terão uma apresentação sobre como devem se comportar na escola. Então, o zelador Willie se passa por uma garota que está penteando o cabelo, enquanto o diretor Skinner chega representando o Bart e começa a se apresentar. Na plateia, Homer diz estar feliz por finalmente conseguir participar de uma peça da escola do Bart, mas Marge o lembra de que aquele não é o Bart, e sim o diretor Skinner. Nesse momento, o diretor manda Homer parar de falar, mas isso o irrita, e ele parte para cima do diretor. Nos bastidores, Chalmers manda os seguranças tirarem Homer do palco, e assim eles fazem. Então, Chalmers manda que os atores agora façam a cena que havia causado toda aquela confusão. Os atores então se beijam e Bart faz uma piada. Com isso, toda a plateia começa a rir. Aí, Will, ele tem gostinho de fracassado! E Chalmers chama a atenção dos alunos, mas não dá certo, e ele começa a dizer que enquanto eles continuarem a rir, os atores continuarão se beijando, e assim é feito até chegar à noite. No dia seguinte, cartazes sobre beijos estão espalhados pela escola, e Bart começa a se sentir culpado por aquilo. Mas assim que abre seu armário, vê a Nick dentro dele e ela o beija, deixando o garoto todo confuso. Mas depois disso, os dois ainda continuam se beijando. No parque da escola, enquanto todos brincam, Lisa está jogada no chão, até que um helicóptero aparece e procura um local para pousar. Assim que consegue, de dentro dele sai a primeira-dama Michelle Obama e um palco é improvisado ali mesmo. Michelle começa a fazer um discurso sobre também ter sido uma garota superdotada e que foi até lá só por causa disso. Eu vim voando do Turquemenistão porque eu sei que tem alguém maravilhoso aqui que está meio desestimulado. Eu estou mesmo. Ao citar o nome da Lisa Simpson, isso deixa a garota toda empolgada e ela se aproxima de Michelle. Então, a primeira-dama conta que sempre se esforçou em tudo e que tudo que conquistou foi graças ao estudo. Nesse momento, Lisa percebe que por causa disso, agora ela era a mulher mais popular e elegante de todos os tempos. Com isso, Michelle fala uma lição, dizendo que antes de ser tudo o que era agora, ela havia sido uma nerd e que por isso nenhuma criança ali poderia prejudicar um superdotado, já que eles serão as pessoas que um dia irão governar o país. Então, ela começa a pedir para que quem era superdotado se apresentasse, e algumas crianças e até um de seus seguranças se apresentam como sendo superdotados também. Do telhado da escola, Bart e a Nikki assistem a tudo, e a garota comenta sobre aquilo ter sido a melhor coisa que aconteceu na escola. Bart concorda, mas comenta que ninguém pode descobrir sobre eles. A Nikki fica confusa, então Bart questiona se ela agora não seria sua namorada. A garota começa a criar uma briga entre os dois, dizendo que ele está querendo ser o dono dela, mas Bart diz que não é nada disso. Então, os dois começam a discutir sobre isso, mas Bart fala que não vai aceitar que ela o machuque. Ao ir embora, ele bate a cabeça e acaba caindo do telhado. Assim que Nick olha para baixo, ela começa a gritar, dizendo que Bart havia morrido, e começa a dizer que o amava, mas assim que percebe que ele estava respirando, logo muda sua atitude e o chama de otário. Eu amo esse menino!
Ah, ele está respirando. Otário! Passado algum tempo, todas as crianças estão reunidas ao redor de Bart e o zelador o toca e percebe que ele não está mais respirando. Ele sugere que alguém faça uma respiração boca a boca, mas Chalmers diz que ninguém irá tocar nele, pois é contra a política da escola. Então, o diretor Skinner aparece com a ideia de arrastar o corpo de Bart até a calçada da piscina. E ao concordar, ele começa a empurrar Bart, mas Nick aparece gritando que sabe como ressuscitar alguém. O diretor Skinner nega, pois ele não deseja receber um processo dos pais dela. E mesmo assim, Nick o ignora e pega seu skate para ir até ele. Ao chegar a tio Bart, ela faz a respiração boca a boca. Enquanto isso acontece, um compilado de cenas românticas vai se passando. Ao voltar para o que estava acontecendo, Bart acorda, e todas as crianças comemoram por ele ter voltado. Mas o zelador critica sobre eles acreditarem que aquilo era um beijo de verdade e demonstra como seria um. Vocês chamam isso de beijo? Vem aqui, vem. E no final do episódio, na escola, todas as crianças estão se tratando com carinho. Então, Bart vai se aproximando da Nick e ele agradece a ela por tê-lo salvo. Mas Nick pede para que eles finjam que aquela cena nunca aconteceu, pois ela não queria que todos na escola pensassem que ela gostava dele. Bart começa a se irritar, dizendo que não entende como em um momento ela era sensual e no outro momento era fria. Então, Nick conta que ele precisava aprender ainda muita coisa sobre as mulheres, mas que ela jamais iria revelar essas coisas. Ele diz que desiste, e os dois seguem por caminhos diferentes. Enquanto Bart está andando pelo corredor, Nick aparece por trás dele e o beija. Sem dizer mais nada, vai embora. Bart fica confuso, mas ao vê-la indo embora, começa a gritar no corredor que a ama.